Mas então eu vou começar tudo de novo, tá? Sejam muito bem-vindos a mais uma live dessa semana Destrave a Sua Mente, tá? Então, essa semana inteira, todos os dias, durante 7 dias, vocês vão ter o quê? 2 lives, uma 12h07 e a outra às 21h07, horário de Brasília, tá? Para que todo mundo, ninguém fique perdido aí com o seu fuso horário. E essa semana nós estamos dedicando que é para você destravar a sua mente, as suas emoções e aí conquistar sonhos e conquistar objetivos. Então, através do conteúdo que nós vamos estar trazendo nessas lives, você vai poder aí tomar algumas atitudes, algumas ações na sua vida aí e também fazer essa autopercepção, né? Porque aí hoje o nosso tema é como ter clareza sobre você e sobre os seus objetivos, tá? Eu vou tentar, assim, vou trazer um pouco do conteúdo que eu falei de manhã, tá? Na live da hora do almoço, mas eu vou trazer mais conteúdos. Então, depois, se você quiser saber quais foram os desafios, tá? No final de cada live, boa noite. No final de cada live, aí eu vou estar lançando alguns desafios para que você realmente entre em ação. Então, se você realmente fizer, executar essas ações, tá? Você vai conseguir aí ter pequenas vitórias ao longo dessa semana, mas que no final vão trazer aí grandes benefícios para você e para a sua vida. Mas antes de eu continuar essa live, eu quero que vocês cliquem aqui no aviãozinho, sabe esse aviãozinho que tem aqui embaixo, aqui no cantinho, que você clica ali e que você, ali ó, esse aviãozinho que tem bem aqui ó, nesse cantinho aqui, divulga, compartilhe para que venha mais gente para cá, que tenho certeza que esse conteúdo pode beneficiar muitas outras pessoas. Isso mesmo, like, que vocês comentem, vocês colocam o comentário aqui para vocês. Às vezes, gente, eu embalo às vezes falando, porque eu falo muito, isso é da minha natureza, tá? Mas vai ter um horário aí que eu vou parar aqui para me ler o comentário de vocês. Então, o que acontece? Quando vocês clicam aqui embaixo no aviãozinho, vocês compartilham essa live, quando vocês colocam aqui, clica no coraçãozinho, o que acontece? O Instagram entende que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é bom, e aí ele distribui para mais pessoas. Então, se você fizer aqui, você vai estar ajudando muitas outras pessoas a terem aí conhecimento sobre esse conteúdo. Então, bora lá, aperte aí no coraçãozinho, compartilha com um monte de gente, tá? Porque às vezes tem pessoas que não têm acesso a esse conteúdo, mas eu tenho certeza que esse conteúdo é transformador na vida de qualquer pessoa, tá? E a vida toda. Por quê? Porque o autoconhecimento não é algo que a gente trabalha uma vez na vida e esquece, tá? Eu já tô dando dicas aqui, ó. Você pega papel e caneta e vão anotando as dicas, tá, gente? Que o que faz a diferença em tudo são as dicas, estratégia, aquilo que a gente faz além. Então eu sei que aqui tem muitos alunos meus também. Boa noite, Bruno. Eu sei que aqui tem muitos alunos meus também. Então, e aí são feedbacks que na hora que vocês forem aplicar ferramentas aí também, que vocês vão pegando essas dicasinhas que eu tô colocando aqui para vocês. O que nós falamos na live de hoje de manhã? Nós falamos sobre você ter clareza sobre você fazer o autoquestionamento para que você descubra aí as suas habilidades, os seus potenciais, tá? Os seus pontos fracos, os seus pontos de melhoria e também que você consiga, através desse conhecimento, você entender aí quais são os seus objetivos de vida. Porque uma pessoa que não tem objetivo na vida é uma vida muito sem sentido. Vocês concordam comigo? Quem concorda comigo, coloca aí que concorda, escreve aí concordo. Então, se você não tem objetivo na vida, imagina uma pessoa acorda todas as manhãs sem saber o que vai fazer. Ou então ela levanta e vai para aquele trabalho que é o único trabalho que ela tem. Exatamente, aí ó, gente, o pessoal vai chegando. Então, assim, a pessoa levanta de manhã se arrastando. Na verdade, é assim, ó, quando você... Olha, gente, o meu cunhado tá aqui na live. O Gladstone, que legal, seja muito bem-vindo. Acho que é a primeira vez que ele assiste a minha live, é a primeira vez que eu vejo ele aqui também na minha live. Então, o que acontece? Dentro desse processo do autoconhecimento e você ter clareza sobre você e sobre os seus objetivos, entra muito essa questão. Por exemplo, se você tem, claro,
qual é o seu objetivo, o que te faz feliz, o que te faz realizado, você é aquela pessoa que não vê o dia, a hora do outro dia chegar para que você realize ali o seu trabalho, as suas ações, o seu projeto de vida. Você ama aquilo que você faz. Mas quando você está naquela zona de conforto, né, onde você começa até a passar mal, porque eu vou lembrar que no outro dia você vai ter que levantar para trabalhar. Então isso é uma vida muito sem sentido, é uma vida muito triste, a gente não precisa passar por isso. E aí a pessoa passa a vida toda reclamando, tá? A pessoa passa uma vida ali, uma vida... gente, fugiu a palavra aqui. Aquela vida estagnada, né? Aquela vida medíocre, aquela vida estagnada. E aí ela não consegue se encontrar. E dentro desse processo, dessa fase da vida, quando você não se sente realizado, é muito comum que as pessoas aí, elas entendam, tá? E aí isso que é importante a gente falar um pouco sobre as emoções. E amanhã nós vamos estar falando sobre as emoções. Então, o que acontece? Aí a pessoa começa a achar que ela não é feliz, né? Eu não sou uma pessoa feliz, porque ela não se sente realizada. E aí ela tende o quê? A encontrar culpados, né? É o governo, é a pandemia, é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu filho. Todo mundo se torna ali o responsável pelaquela sua insatisfação, mas não é. A responsabilidade, ela é toda sua. Você tem que entender isso, né? E nós falamos muito sobre isso de manhã, que todos nós, eu, você, todos nós, todo mundo que está aqui na live, todo mundo que nasceu, todo mundo, Deus quando te manda para cá, Ele te dá potenciais que você não pode nem imaginar. Ele te dá habilidades, Ele te dá talentos. Agora, o que você vai fazer disso? É uma questão de escolha. Aí de manhã ainda saiu perguntas assim, e aquela pessoa que não é boa em nada? Não existe. Todo mundo, olha só, todo mundo é bom em alguma coisa, tá? Não tem uma pessoa que não tenha talentos, não tem uma pessoa que vai falar assim, eu não sou boa em nada, eu não dou certo em nada. Às vezes você não tem clareza do que você é bom, você às vezes não teve esse olhar para você. Você foi aquela pessoa, tá? E você não tem culpa, eu gosto muito de falar isso, que você não tem culpa pelo estado que você se encontra. Porque nós somos o que? Fruto da nossa criação, as nossas crenças vieram o que? Lá da infância. Então tem duas formas, e na quarta-feira, tá, gente? Na live de quarta-feira nós vamos falar muito sobre as crenças limitantes, tá? E aí eu vou entrar com mais profundidade nesse assunto. Mas o que acontece? Nós somos fruto do quê? Dessa formação. Então, o que acontece? O que a gente acredita sobre nós, o quê? Foi aquilo que nós recebemos lá na infância. Então, eu não quero, assim, que você se culpe pelo seu estado atual. Mas você, aliás, eu vou reformular, você não tem que se culpar pelas coisas que você acredita, né? Mas você é responsável para, a partir do momento que você ter conhecimento, se você está aqui nessa live, se você está recebendo esse conhecimento, você tem aí um fator de decisão. Ou você decide mudar, sair da sua zona de conforto, entrar em ação, estar disposto a pagar o preço. E eu sempre falo para os meus alunos isso, né? Quando você realmente quer mudar, você tem que estar disposto a pagar o preço, né? O que é esse preço? Fazer aquilo que é necessário fazer para que você realmente consiga a transformação. E mais, você tem que estar preparado para as dores da transformação, porque nessa trajetória, né, quando a gente resolve mudar realmente de vida, a gente resolve realmente buscar algo para nós, isso a gente enfrenta muitas dores pelo caminho. Então é muito importante que você tenha essa clareza, porque tudo que é mudança, né, é diferente. Eu vou fazer uma analogia que eu gosto de fazer, sempre eu uso, né, e ainda eu uso como exemplo muito o processo de emagrecimento, porque é mais fácil, assim, didaticamente, para as pessoas estarem entendendo o que eu estou falando. Vamos supor, por exemplo, eu quero emagrecer 20, 30 quilos, tá? E meu grupo de amigos, pessoas que eu ando, que eu convivo sempre, são pessoas que fazem festa todo dia, come pizza, lanche todo dia, tem uma alimentação desregrada, são pessoas que não praticam atividade física, mas por algum motivo, esse é meu grupo, tá? Essa é a minha tribo, eu ando com pessoas assim, todo final do dia, a gente come, a gente fica ali, e sabe, é só essa rodinha de amigo. Aí eu decidi que eu quero o quê? Eu quero emagrecer, eu quero um estilo de vida saudável. Eu vou conseguir conquistar esse objetivo convivendo com essas pessoas, continuar saindo com essas pessoas, comendo junto com essas pessoas?
Não. Então, isso é para nossa vida. Então, a partir do momento que você decidiu que você quer transformar a sua vida, você deve fazer uma reflexão. Quais são as pessoas que você convive? Ai, André, eu vou ter que me afastar das pessoas que eu gosto? Depende. Se essa pessoa é uma pessoa que te bota para baixo, se essa pessoa é uma pessoa que reclama o dia inteiro, se essa pessoa é uma pessoa pessimista, pensa, é uma pessoa que tem um julgamento, ela sai julgando as pessoas lá em cima. Como que você acha que essa pessoa ela te influencia? Então, aquele ditado, você é a média das 5 pessoas que você mais convive, isso é realidade, gente. Então, se eu quero, é que nem assim, por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo do emagrecimento, que foi o que aconteceu comigo. A partir do momento que eu decidi que eu queria emagrecer, eu pesava mais de 100 quilos. O que eu fiz? Eu tive que transformar aqui. E eu falo, o emagrecimento não está na boca, ele está aqui. Aqui que você faz as suas viradas de chave, é aqui que você transforma. A partir do momento que você decidiu, você conseguiu enviar um comando para a tua mente, ela entendeu que a partir de agora quem comanda é você, não é mais ela, porque a tua mente vai fazer com que você fique na zona de conforto, vai fazer que você fique lá parado. Mas a partir do momento que você consegue entender isso, que o comando é seu, enviar a informação correta para a tua mente, tá? E é sobre isso que a gente trabalha, é sobre isso que a gente fala. As ações que você vai fazer, elas ficam muito mais claras. Então, às vezes você não faz algo, por exemplo, você tem um determinado objetivo na sua vida, mas você não consegue ir para a ação, que é o que... Olha, eu participo assisto lives de muitas outras pessoas, participo de muitas mentorias, tá? Eu tenho aí investido muito em mentoria, e é claro, né, porque eu também eu também sou mentora, então eu estudo muito, eu vou atrás de conhecimento, e a maioria, isso é assim, 80% desses grupos, as pessoas não conseguem ir para ação. Por quê? Porque elas não têm clareza do que elas querem. Então elas têm projeto, elas têm sonhos, mas elas não conseguem tirar do papel, não conseguem dar vida. Então, e tem pessoas que chegam, né, o fim da vida sem conseguir realizar aquilo que ela realmente deseja, aquilo que seria o propósito de vida dessas pessoas. Então, tenho certeza que você que está aqui nessa live é porque você é uma pessoa extraordinária, você está buscando o extraordinário da sua vida, você não quer mais saber de uma vida de escassez, de uma vida medíocre, você está buscando realmente transformar a sua vida. Então, olha para todos os aspectos de manhã, depois, quem não assistiu a live de manhã, vocês podem olhar ali no IGTV, tá? Que aí ela vai ficar disponível, eu acho que até amanhã, tá? Elas não vão ficar lá disponível. Então você consegue acompanhar o conteúdo que nós falamos na hora do almoço e aí você vai estar entendendo mais o que nós estamos falando agora, tá? É uma sequência de conteúdos. A semana inteira será uma sequência de conteúdo. Então, o que você deve se questionar, tá? Eu fiz uma perguntinha de manhã e aí eu achei muito bacana, que as pessoas assim, e foi uma pergunta que eu recebi de uma aluna essa semana passada, né? Ela foi estudar, ela fez a matrícula no curso de formação em coach de inteligência emocional, né? Formação, e aí ela, no começo, assim, no primeiro módulo, ela já se deu de cara com alguns questionamentos, tá? E aí o coaching, ele é o quê? A melhor metodologia do mundo para o autodesenvolvimento, tá, gente? E aí ela já falou assim, André, tem uma pergunta aqui que eu não entendi o sentido dessa pergunta. Aí eu falei, ela me mandou um print. E sabe qual era a pergunta? Quem sou eu? Como assim, quem sou eu? Quem é você? E é uma pergunta tão simples, mas nós temos dificuldade de responder. Então, você a partir desse momento se questione, quem é você? Quem é você na essência? Quem é a Andréia na essência? Hoje eu sei quem é a Andréia na essência. Eu sei quais são as minhas fortalezas, eu sei quais são as minhas fraquezas, eu sei aonde que eu posso melhorar e eu sei aonde eu não vou conseguir melhorar, porque aí os meus pontos fracos, o que eu faço? Eu me brindo contra eles. E quando você aprende quais são os seus pontos fracos, você usa isso a seu favor. Nossa, Andréia, você usa as suas fraquezas a seu favor? Sim,
Porque se eu não tiver conhecimento das minhas fraquezas, dos meus pontos de melhoria, das minhas fortalezas, eu não consigo agir, eu não consigo criar estratégias na minha vida para que eu possa superar desafios, para que eu possa conquistar meus sonhos, conquistar meus objetivos. Eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei até onde eu posso ir. Quando você tem clareza sobre você, você consegue dar um passo que nem que seja um passo de cada vez. Tem gente que é que nem a Andréia, dá 10 passos de uma vez só. Mas tudo isso que eu trago, gente, para vocês, são experiências de vida, tá? Porque eu busquei aí o autoconhecimento exatamente por essas travas mentais, tá? E emocionais que eu tinha e que me impediam, me fizeram sofrer por mais de 20 anos, tá? Um processo de depressão profunda durante 10 anos, síndrome do pânico. E eu só consegui sair dessa situação, desse lugar onde eu me encontrava, que eu até brinco com todo mundo, eu falo que eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais um pouquinho para mim ficar lá e eu fiquei acomodada. Porque nós, assim, a gente entra numa zona de conforto, né? Porque acaba ficando cômodo, né? Mesmo porque você tem todas as atenções voltadas para você. Nossa, Andréia, mas você não está sendo cruel, né? A depressão não é uma doença? Realmente, ela é uma doença, ela é uma patologia. Mas como a maioria das doenças, tem doenças que são terminais, você não tem poder sobre elas. Mas tem muitas doenças que elas têm aí origem de fundo emocional. E essas doenças você tem poder sobre elas. Você, a partir desse equilíbrio, dessa gestão emocional, que é o que nós vamos falar na quarta-feira, você consegue sim. Eu consegui, ajudei outras pessoas, tá, a saírem de processos de depressão, através usando aí isso aqui, ó, a nossa mente, tá? Mas eu não tô falando aqui para vocês abandonarem a ajuda médica, tá? Porque ela é essencial. Só que tem pessoas que passam uma vida inteira tomando remédio para depressão, né? Porque o médico, ele trata o quê? O sintoma. Mas e a origem desse problema? E a origem da sua depressão? Aonde que ela está? E é nesse sentido que, a partir do autoconhecimento e da gestão emocional, você consegue trabalhar aí as suas emoções e se livrar não só da depressão, de muitas outras doenças que elas têm origem de fundo emocional, tá, gente? Gastrite, alergia, um monte aí. Uma hora eu vou trazer, uma hora eu vou fazer uma semana, tá? Vou fazer uma semana só de doenças aí de origem aí, de fundo emocional pra gente estar debatendo, tá? Então, ó, vocês estão curtindo aí, estão compartilhando, manda coraçãozinho, me deixa animada, isso aí me motiva, eu vou trazendo mais conteúdo, mais informação para vocês. Então, o que você deve se questionar, tá? Vamos aí, começa a anotar aí, que esses aí são os desafios para você ter essas transformações, porque você tá me ouvindo falar, gente, e olha, é cientificamente comprovado, tá? Que a gente consegue aí assimilar 10% do conteúdo de uma palestra, de uma aula. Então, para que você realmente faça sentido para você, que você consiga entrar para ação, pega um papel, uma caneta e vai marcando, tá? Essas perguntinhas que eu vou falando para vocês. Através do quê? Como que você forma uma autoconsciência sobre você? Através do autoquestionamento, tá? E eu falo que o autoconhecimento, ele é algo para a vida toda, tá? É uma evolução contínua, é algo que você trabalha a sua vida toda. E você tem que fazer de vez em quando como se fosse um check-up. Você não leva o carro para revisão? Você tem que fazer uma revisão para saber se você está alinhado com seus objetivos, se você está no caminho certo, se você não está deixando nenhuma área da sua vida para trás, porque aí a gente tem que equilibrar todos os pilares da nossa vida. Então é um contexto muito grande. A gente ensina tudo isso dentro dos cursos, mas esse pouco desse conteúdo que eu tô trazendo para vocês, um pouquinho do que eu tô trazendo para vocês, tá? Já você aplicar e você ter pequenas mudanças, transformações, você não tem noção de como que a tua mente vai abrir, como que você vai começar a enxergar possibilidades aonde você não enxergava antes, o que pode trazer para sua vida, tá? E se alguém quiser fazer perguntinha, gente, vocês podem colocar aqui embaixo, tá? Que depois eu vou dar uma paradinha aí pra gente respondendo aí as perguntas de vocês. Qual que é... E outro questionamento que você deve fazer, então, se você é feliz, né? O que me faz verdadeiramente feliz? O que te faz feliz? O que traz felicidade para a sua vida? Aonde que está a sua felicidade? Você é aquela pessoa que acredita que para ser feliz você precisa, deixa eu ver, ter um carro X,
Então, quando eu tiver um carro, né, um carro assim, eu vou poder fazer tal coisa, e aí eu vou poder trabalhar, e aí eu vou poder ter dinheiro, eu só vou poder lançar o meu produto digital, né, quando eu só vou poder gravar minhas lives, os meus cursos, quando eu tiver um celular com uma câmera top. Qual é as desculpinhas que você inventa, que você vende para você mesmo, né? Então, aonde que está a sua felicidade? Aonde que realmente está a sua realização? É isso que você tem que entender. Você não, a sua felicidade, ela está aí dentro de você. Todos os conhecimentos, todas as habilidades, todos os potenciais que você precisa, tá? Para você fazer a sua vida acontecer, tá aí dentro de você. Você só tem que aprender a acessar. E quando eu falo muito sobre isso, é porque isso não está na nossa mente consciente, tá? Isso está na nossa mente subconsciente. São coisas que você busca estar aqui dentro, tá? A gente usa muito o coração como referência, né? A gente fala assim, né? Eu sou feliz no meu coração. Mas é porque pela representatividade que o coração tem. Mas tudo é aqui, gente. É isso aqui que manipula. É isso aqui que funciona. É isso aqui que faz essa máquina funcionar. E aí você tem que ter clareza sobre isso. Eu quero trazer depois para vocês uma abordagem sobre o diálogo interior. Né? Quando você aprende a dialogar com você mesmo. Você começa a conversar com a sua mente. Isso é maravilhoso, isso é transformador. Porque aí quando vem algo que você sabe que não é seu, né? Fala assim, não é meu? Não, é seu, porque é a sua mente conversando com você. É como se eu fosse o seu ego, né? E a gente aprender a administrar isso. Porque às vezes você tá focada em algo, de repente parece que até que é uma voz vem e começa a passar sugestão de algo diferente daquilo que você quer. E aí você consegue administrar isso. Espera aí, não. Eu quero é isso aqui, o meu foco é isso, não importa se eu vou enfrentar barreiras, o que eu vou passar, mas meu objetivo é esse, eu vou seguir em frente. Então, quando você aprende isso, a reconhecer aquilo que é a sua mente, porque a nossa mente, ela não distingue o que é real, o que não é. É a informação que você manda para ela que é o que vai acontecer. Então, eu até estava dando o exemplo lá de quando eu quis emagrecer. O que eu fiz, né? Antes eu fazia bolo no pote para vender. Então era recheio, era coisas doces. Então nos meus feeds, assim, Instagram, Facebook, só aparecia que doce, aquelas receitas de tortas, de sobremesa, aquelas coisas. E quando eu fui passar pelo processo de emagrecimento, qual era a informação que eu tinha que mandar para minha mente? Eu queria um estilo de vida saudável. Então, o que eu falei? Eu bloqueei, parei de seguir, até bloqueei todos os perfis que aparecia esse tipo de alimentação. E eu passei a seguir o quê? Alimentação saudável, emagrecimento saudável, emagrecimento consciente. Como que eu podia trabalhar essas questões? E isso é fantástico, porque a minha mente ela começou a ser alimentada daquilo que tinha a ver com o meu objetivo. Então, um dos fatores aí para você conquistar os seus objetivos na sua vida é exatamente isso. Você começar a enviar comandos, conviver com pessoas, tá? E aí, uma outra live também, um outro momento eu vou falar muito sobre isso, sobre você estar aí rodeado de pessoas, né? Que está inserido em lugares que tem a ver com aquilo que você está buscando. Então, isso, gente, é uma importância que você não tem ideia. E aí, eu quero trazer uma outra abordagem, né, que você faça, que tem a ver com você ter clareza, tá? E dentro, deixa eu voltar mais um pouquinho. Dentro desse processo do autoconhecimento, você ter clareza sobre si, você vai se barrar com muito o quê? Com muitas crenças limitantes, com muitos paradigmas. E essas crenças, gente, elas são inseridas em nós na nossa infância ou por forte impacto emocional. Mas tá, Andréia, eu tenho uma crença e eu não consigo me livrar dessa crença, e eu não, né, uma crença que é o que a gente conversou hoje de manhã, uma das crenças, as três, né, que eu falo assim, que muitas pessoas têm, que é muito comum, é a crença do quê? De não merecimento, a pessoa achar que ela não merece sucesso, não merece ser feliz, não merece um amor, não merece um bom emprego, não merece ganhar bem, tá? E essa crença, ela é muito difícil de ser
auto-percebida, se você não trabalhar, você não percebe que você tem essas crenças. Então, às vezes, a sua vida não vai para frente, você se esforça, você faz de tudo, você busca, mas se lá no seu inconsciente você acredita que você não merece nada disso, você não vai conseguir conquistar. Não adianta, eu falo que o sucesso passa na nossa frente, dá tchauzinho, bate na nossa porta, nós somos incapazes de perceber, porque a gente não tem esse olhar, porque aqui dentro da nossa mente nós temos crenças ao contrário daquilo que a gente vem buscando, tá? Outra crença é a síndrome do impostor, que essas duas crenças aí, eu tive elas assim, muito assim, eu descobri recentemente, tá? Então, são uma das coisas que estavam... Eu cresci até um certo ponto e, de repente, eu travei. E eu travei, eu não conseguia entender por que eu travei. E aí, eu consegui fazer essa autoanálise, tá? E eu percebi que eu estava presa na síndrome do impostor. Eu não me enxergava da forma que as pessoas me enxergam. Então, nessa busca pelo autoconhecimento, do seu objetivo, seu propósito de vida, presta muito bem atenção. Pergunta para o seu pai, para sua mãe, para os seus parentes, para a família próxima a você... O que eu sou boa? Como que a pessoa te vê? Poxa, a maioria das pessoas falou que... Ó, é um exemplo, tá, gente? A maioria das pessoas falou que você é boa pra maquiar. Vamos supor. Todo mundo te procura pra maquiar. Nossa, eu não sabia que a minha maquiagem era tão boa assim. De repente, você não pode ganhar dinheiro com isso. De repente, se é algo que você faz, né? Que você gosta, é algo reconhecido pelas pessoas. Será que você não é boa daquilo, né? De repente, você pode... montar até um curso de maquiagem, dá uma olhada, começar a ganhar dinheiro com isso, com algo que você faz bem, que faz sentido para você. Você vai ajudar quantas pessoas aí a trabalhar a autoestima dela. Então é mais ou menos para essa linha de raciocínio. Você questione as pessoas, pergunta, porque se você não tem clareza do que, aonde que você é bom, nossa, hoje de manhã uma pessoa me perguntou aqui na live, mas quando a pessoa não é boa em nada? Eu falei, não existe, todos nós viemos com talento. Deus te mandou com talento, não importa a sua condição, seja você preso numa cadeira de roda, tá? E eu contei a história aqui de manhã, depois vocês podem acessar ali o vídeo de manhã de um palestrante que ele é tetraplégico, só que ele só se tornou palestrante, ele só se tornou psicólogo, ele só se tornou escritor, que tem um monte de livros, depois que ele virou cadeirante, tá? E ele é responsável financeiramente pela família, porque o pai tem uma doença degenerativa, a irmã tem câncer e a mãe tem depressão por conta dessa situação. Toda mãe vive num processo profundo de depressão. E diante de toda a situação, ele tinha que cuidar dele, e aí ele tinha que ter condições financeiras de cuidar dele, porque ele precisa de um cuidador, porque ele é tetraplégico. E aí ele tinha que... E o pai, a mãe e a irmã, o que seriam deles? Então, numa cadeira de roda, como tetraplégico, ele conseguiu fazer uma formação em coach, ele fez uma faculdade de psicologia, e aí ele começou a palestrar, ele escreveu livros, tá? E ele palestra no Brasil inteiro, e a meta dele era palestrar até fora do país. Não sei se ele já conseguiu isso, mas acredito que pela força de vontade, ele com certeza vai conquistar esse sonho dele, esse objetivo. Então, gente, o limite nosso tá aqui. O que te prende, o que te impede de fazer, de conquistar o que você quer, não são as pessoas, não é a economia, não é o coronavírus, não é o governo, não é o seu prefeito, o seu governador, não são as pessoas, não é o tempo porque choveu, que fez sol. O que impede você de realizar seus sonhos é você mesmo. A responsabilidade é sua. Então, o que a gente está trazendo para que você faça essa autorreflexão. Ó, o Jean tá colocando aqui, ó, o nome do palestrante é o Márcio Vaz, o nome desse palestrante. Depois vocês podem procurar no YouTube, tá? E vocês vão conseguir assistir aí os vídeos dele, que as palestras dele são maravilhosas, tá? Quando eu descobri, eu assisti no mesmo dia uma sequência de 3 vídeos, tá? Eu assisti essa palestra, uma sequência de 3 vídeos, eu assisti no mesmo dia mais de 5 vezes, tá? Eu assisti, aquilo me impactou de uma tal forma que aí eu assisti à tarde, eu fui dormir à noite, era meia-noite, eu estava assistindo novamente, porque realmente é impactante. Quando você vê que você fica dando desculpinhas, né? A gente fica arrumando desculpinhas e justificando aquilo que a gente deixa de fazer, muitas vezes, por simplesmente estar presa aí na nossa zona de conforto, a gente realmente não está disposto a pagar o preço para conquistar os nossos sonhos, e a gente começa a arrumar desculpa para tudo, tá? E a nossa mente, gente, ela é altamente sabotadora, tá?
Então ela vai fazer sugestões para que você realmente não vá para ação, mas aí cabe a você decidir, porque você tem clareza, tá? Se aquilo é ou não, né? O que que é? Aí eu escolho ficar na cama, eu escolho assistir Big Brother, ou eu escolho ouvir uma palestra, né? O que hoje você tem de graça aí no YouTube é um monte de conteúdos. Você vem para uma live dessa, onde você também consegue aí ter muitos conteúdos maravilhosos, tá, gente? Então, o que que eu vou... Anota aí que eu vou ler aqui umas perguntinhas para vocês, tá? Para vocês estarem fazendo, para que trazer essa autorreflexão. Então, como e quando você se sente feliz? Quais são os momentos que te trazem felicidade? E o que que você sente quando você se sente feliz? Quais são as emoções que você sente? Quais são os momentos? Quais são as circunstâncias? Quais pessoas estão com você quando você se sente feliz? Olha para dentro de você, tá? E quem não assistiu a live de meio-dia, depois vai lá e pega as perguntinhas que a gente fez também, tá? Que isso aqui são desafios. Vocês vão ter desafio todo dia e aí vocês vão aplicar, tá? Vão responder essas perguntas, esses desafios, que é isso que vai fazer o quê? Virar algumas chaves aí na mente de vocês e fazer algumas não, muitas diferenças. Então, quando você se sente feliz, em que momento você se sente feliz, tá? O que faz se sentir pleno e realizado? O que que você faz que você consegue ter essa sensação de plenitude e de realização? Eu, Andréia, me sinto plena, feliz, realizada, montando aula e gravando aula para os meus alunos. Eu chego a me arrepiar quando eu falo isso, porque é algo que me encanta, porque é algo que eu faço com muito amor. Quando eu estou montando uma aula, eu sento para montar os slides da aula, eu viajo. Eu fico pensando, por exemplo, eu estou falando sobre crenças, de repente eu estou montando uma aula de crença. Eu viajo, eu fico imaginando as pessoas se libertando daquelas crenças. Eu fico imaginando aquelas vidas transformadas, aquelas pessoas conseguindo ser elas mesmas, sair daquelas armadilhas, sabe, mentais, emocionais, que impedem elas de serem felizes. Gente, isso aí, tem hora que eu, às vezes, assim, eu tô perto do meu esposo, ele tá lá sentado na mesa dele ou na minha aqui no escritório, e aí eu falo assim, nossa, como eu sou feliz, como que eu me sinto realizada. O momento que eu me sinto mais realizada ainda é montando as aulas, montando os slides para me gravar as aulas. É até mais do que na hora que eu estou realmente gravando. Porque quando a gente está gravando, a gente está preocupado até se a gente está bonita, se o áudio está legal, como se você está saindo gordo ou não na imagem. A gente tem essas preocupações, né? A gente quer que fica tudo muito bem. Não perfeição, tá, gente? Porque eu não busco a perfeição em nada. Mas a gente tem, né, mais ali fatores que preocupam junto se o áudio será que está ficando bom? Mas naquele momento que tá só eu e o meu computador ali e o conteúdo, aquilo flui, aquilo vem de dentro e aí eu fico vendo aquelas vidas transformadas. O que é aquilo? Então assim, quando eu vou montar algo, eu falo, gente, como que isso aqui vai impactar a vida de uma pessoa? Então isso é você fazer o quê? Você tá vivendo do seu propósito. E é isso que eu quero que vocês tragam. Que vocês pensem, o que me faz feliz? O que me faz realizado? E mais, que vocês tenham a coragem, tá? De correr atrás disso daí, porque nada mais faz sentido. Eu falo assim, que eu encontrei o meu propósito, eu dei sentido para minha vida. O que eu faço hoje da minha vida, né, os meus cursos, a transformação que eu posso causar na vida das pessoas, isso me realiza. Então, quando alguém me manda um depoimento, eu fico extremamente assim, às vezes eu até me emociono. Tem muitos, às vezes eu até coloco no grupo dos alunos, eu falo, nossa gente, eu estou em lágrimas. Às vezes, no ano novo mesmo, eu queria gravar um vídeo para mandar no grupo dos alunos de ano novo, eu não consegui, porque eu pensava em gravar, eu me emocionava, por quê? Então, é muito assim, sabe? Quando você faz realmente algo com muito amor, que você realmente, o seu propósito é impactar as vidas das pessoas, isso é muito transformador, é gratificante. E aí você entende por que Deus te mandou nesse mundo, qual foi a sua missão, qual é a sua missão, e aí você passa aí a executar isso aí. Isso é maravilhoso, seja em qualquer área da vida, não importa o que você vai fazer, aquilo que você tem de melhor. E aí você consegue, gente, fazer esse link, tá? Identificar no que eu sou boa, né? É exatamente isso, aquilo que você está fazendo, quando você está fazendo, você se sente pleno, você se sente feliz. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tenho uma filha de uma colega minha, uma conhecida minha,
a filha foi fazer direito, né? Porque e aí diz que ela me contou que chegou lá na formatura da filha, quando a filha recebeu o diploma dela, né? Que aí vem aqueles canudo, ela chegou na mesa lá na festa da formatura e chegou para ela e para essa minha amiga e para o marido dela e falou assim: Tó, o diploma é de vocês, porque eu fiz a faculdade por vocês, porque vocês exigiram que eu fizesse, mas eu vou ser maquiadora. E essa menina, em pouco tempo, ela estava famosa, ela estava em São Paulo. Então, assim, por quê? Porque o sonho dela, o propósito de vida dela, o que ela se sentia realizada, não é ser advogada, não é prestar um concurso público. Isso aí traz, às vezes, traz um benefício financeiro, mas ela traz um malefício quanto pessoa, quanto realização, quem você é, se sente pleno, você se sente feliz. Então, essas abordagens que a gente tem que buscar. E aí, o dinheiro acaba sendo uma consequência daquilo que você faz com amor. Então, se pergunte a isso, o que te faz te sentir pleno e realizado e feliz? Quando que você se sente em paz e equilibrado? Se questione isso. Qual é o momento da sua vida que você te traz paz e equilíbrio, né? Então, quando você se sente feliz e como você se sente feliz, quando que você se sente pleno e realizado e quando que te traz a sensação de paz e equilíbrio, tá? São 3 perguntinhas. Só que eu também quero que vocês investiguem o propósito de vida de vocês. Então, eu vou passar mais 3 aqui desafios para vocês estarem respondendo, tá? E aí vocês vão conseguir ter mais clareza sobre isso que eu tô falando para vocês. O que te faz levantar todos os dias? Por que você acorda de manhã? O que te faz acordar empolgado, motivado para fazer a cada manhã? Nossa, Andréia, eu não me acordo motivado. Na verdade, eu tenho pânico de ir para o lugar que eu trabalho. Eu fico mal-humorado. Chega sexta-feira que eu não vou precisar ir para aquele local, eu me sinto bem, porque eu sei que eu vou acordar no sábado, eu vou ficar em casa no domingo, mas no domingo à tarde, quando eu lembro que eu tenho que voltar, que amanhã é segunda-feira, que eu tenho que ir para o meu trabalho, eu mudo meu humor na hora. De repente, aquela pessoa que estava feliz, até passou aquele almoço feliz, ela começa o quê? A ficar de mau humor, a destratar as pessoas em casa, filhos, esposa ou marido. Você se transforma quando você pensa em ir para aquele local. Então, o que você está fazendo ali é mais pela questão financeira, e não tem a ver com você, não te traz realização. E aí você vai fazer isso pro resto da vida. E vai se sentir assim pro resto da vida, é uma questão de escolha. A responsabilidade é sua. Entendeu? Você tem que ter essa clareza, senão você não consegue trazer essas mudanças pela sua vida. E pelo que você trabalha, pelo que você luta, pelo que você vive. Qual é o legado que você quer deixar na face da terra? O que os seus filhos vão contar para os seus netos e os seus netos vão contar para os seus bisnetos a seu respeito? Então, qual é o legado que você vai deixar? Então, se você começa a refletir sobre esse aspecto, você consegue trazer algumas clarezas sobre você, superar, e você vai identificar nesse processo crenças, tá? Paradigmas. O que são paradigmas? São conjuntos de crenças que de repente aí foram inseridas em você, tá? Do longo da sua vida, na sua jornada de vida, e isso tá impedindo você de ser feliz. Então, é que nem assim, né? A pessoa, vou dar alguns exemplos aqui, tá? De crenças limitantes sobre dinheiro, né? Se você acredita, às vezes você não acredita hoje, você acha que você não acredita, tá? Porque isso aí é normal, isso aconteceu comigo, eu ainda tenho muitas crenças que eu estou rompendo, tá? Quando a gente aprende esse processo, o que acontece? Ao longo da nossa vida, você começa a identificar esses sabotadores. Então, de repente você lá na tua infância era assim, fulano ficou rico e ficou metido. Ninguém mais fala com a pessoa porque ela ficou rica, ela ficou metida. Rico não vai para o céu. Dinheiro não nasce em árvore. Nossa, aquela pessoa ali comprou um carro, deve ter roubado ou matado alguém. Então, tudo isso, gente, né, e tem muitas outras, são crenças que você
limitantes em relação ao dinheiro. Então, de repente, você quer ter dinheiro, você quer ter uma vida boa, você quer proporcionar à sua família melhores condições de vida. E aí, de repente, você surge oportunidades até de um emprego, de um trabalho melhor para você que vai te proporcionar isso. E você, por algum motivo, você desiste daquilo, você não percebe, você não luta para conquistar aquilo. Mas por quê? Porque na sua mente existem essas crenças. E eu agora, aos 42, 43 anos, eu descobri que eu tinha crenças limitantes de dinheiro. Nunca na minha vida eu tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha percebido isso. Gente, clica aqui, ó, no coraçãozinho aqui, no likezinho aqui, compartilha a live, tá? Eu tô de olho aí que eu tô vendo que acabou e não tem mais coraçãozinho subindo aí não. Compartilha essa live aí para que o Instagram mostre para muito mais pessoas, tá? Ó, tem bastante gente. Gente, olha só, suas aulas fizeram sim. Olha só, tem um comentário aqui, deixa eu até abaixar aqui, eu não sei o que eu faço aqui. Gente, eu não sei por que o meu Instagram, que ele não, vocês vão colocando as perguntas, ele não tá passando, tá? Então, de vez em quando eu vou dar umas paradinhas e vou mexer aqui para mim poder ver as perguntas de vocês. A Lina colocou aqui, as suas aulas fazem sentido para todo mundo. Muito obrigada, Lina. Vocês verem, é isso, gente, porque a gente faz com amor, a gente faz de coração, a gente coloca, isso é encontrar o seu propósito de vida. Isso que eu queria que todo mundo na face da terra conseguisse isso, tá? Não importa o que você faz, se você faz bolo muito bem, se todo mundo elogia os seus bolos, né? Talvez, e aí tá um caminho que você pode seguir. De repente você gosta de costurar, de bordar. Gente, esses dias eu vi na internet, a mulher estava ganhando um faturamento muito alto, quase 100 mil reais, ela fazendo pano de prato personalizado. Então, o que você é bom, né? Sempre tem, só que nós seres humanos, nós que são, primeiro a gente arruma os culpados, né? Tem sempre culpados por tudo na nossa vida. E aí a gente começa o quê? Para ficar preso na nossa zona de conforto, a gente começa a arrumar as desculpas, a gente nos vende um monte de desculpa, nós compramos essas desculpinhas de nós mesmos. Então a gente tem que ter clareza sobre isso, sobre quem nós somos. A Alexandra colocou aqui também, ó, vou ler o comentário dela. Suas aulas nos faz refletir profundamente. Gente, esse pessoal que está aqui colocando isso são meus alunos, já passaram pelos meus cursos, que linda. Você impacta de verdade, que legal. Olha só, eu tava achando que nem tinha comentários aqui e tem. Mas, gente, é isso. Então, traga essa reflexão para a vida de vocês, tá? Traga esse olhar, porque uma vida sem sentido, ela não vale a pena. Então, se eu quero ter clareza, por exemplo, assim, eu quero mudar a minha vida, tá? Eu quero transformar a minha vida, eu quero ganhar mais, eu quero proporcionar uma vida de mais qualidade para os meus filhos, para minha família, para meu pai, minha mãe, meu filho. Ou, de repente, eu sou solteiro, mas eu quero ter melhor qualidade de vida, eu quero poder viajar o mundo, eu quero conhecer, e esse era o objetivo, era um sonho do meu filho. Meu filho, desde pequeno, 5, 6 anos, ele falava assim: mãe, você sabe, né, que eu não vou morar no Brasil, você sabe que eu vou viajar, que eu vou conhecer um monte de lugares. E eu sempre apoiei o meu filho. Na época, no começo eu achava que era coisa de criança, mas quando o meu filho tinha 16 anos, eu descobri que ele já falava 5 línguas, ele aprendeu sozinho, ele estudava escondido de mim. Ele aprendeu a falar alemão, francês, norueguês, sei lá, ele fala 5 línguas. E aí, ele foi, onde que meu filho mora hoje? Na Alemanha. Tá lá, vai passar um ano, passou um ano em Portugal e agora foi para a Alemanha, vai passar mais esse ano em Portugal, fazer 2 anos que eu não vejo meu filho. Mas eu vou impedir ele do sonho dele? Não vou, gente, eu vou destruir o sonho desse menino? Jamais. E ele fala: mãe, você não sabe quanto que eu sou feliz por ter uma mãe como você, que você me apoia em tudo. Porque ele está em busca da realização do sonho dele. Ele está vivendo do propósito de vida dele. Ele fala: mãe, eu quero conhecer as culturas, nem que seja para que lá na frente eu vou fazer. E ele é bailarino, tá, gente? Ele também é artista. Ele fala: nem que lá na frente eu vou pegar todo esse conhecimento para me ajudar as pessoas. E hoje, o que ele faz? Ele vive russo e polonês, aqui o Jean tá colocando, aqui eu esqueço, tá, gente? Isso é normal, todo mundo sabe que eu tenho um déficit de atenção, então às vezes é difícil. Mas ele fala também russo e polonês, e tudo isso ele estudou sozinho, tá? Porque eu não tinha condição de pagar esses cursos para ele, por isso que eu falo para vocês. Eu falo que os meus filhos foram os meus maiores exemplos e motivadores.
inglês, espanhol, alemão, russo e polonês. Tá lá, ó. O Jean já colocou aí todas as línguas que ele fala, tá? E hoje ele sobrevive, ele se mantém no exterior dando aula online dessas línguas. Inclusive ele dá aula de português para os estrangeiros que pensam em vir para o Brasil. Então ele realizou o sonho dele, ele se esforçou. Como que o meu filho conseguiu ir para lá? Ele é vegano, tá? E aí ele foi estudar na Unicamp, em Campinas. O que ele começou a fazer? Ele começou a fazer docinhos, tá? Brigadeiro, beijinho, tudo vegano. E aí o público vegano comprava isso dele. Então ele arrumou dinheiro para ele comprar o passaporte, ele tirou o passaporte, ele comprou as passagens dele, ele se virou com 18 anos de idade, ele conseguiu financiar a viagem dele para Portugal. Depois disso, depois que ele já estava lá, e aí eu consegui ajudar ele, né, financeiramente, mas hoje ele não depende de mim. Ele fala assim, esse final de semana mesmo ele ligou e falou assim, olha mãe, quem imaginava que eu ia ter na minha conta mais de 10 mil reais? Né? Assim, ele não fez nada, que ele quase não faz nada. Então assim, ele falou assim, falei, pois é, né filho, imagina se você se dedicasse, né, a hora que ele começar realmente a trabalhar, fazer alguma coisa mais efetiva na vida dele. Então, é sonho, gente, é você estar disposto a pagar o preço. É só isso. O que você quer? Só que você tem que ter clareza. Eu vou conseguir fazer algo? Eu vou conseguir... A Andrea conseguiria, né? Aí conquistar tudo que ela conquistou dentro de um período que era considerado, né, crise mundial, durante a pandemia. Eu ia conseguir aí constituir uma escola de coach, ter mais de 2.000 alunos, ter um faturamento, né, bom durante todo esse período da pandemia, onde muitas empresas estavam fechando a porta, muitas empresas estavam quebrando. Mas o que acontece com essas pessoas? Elas começaram a se alimentar de notícias ruins, de obstáculos. E aí começaram a justificar, a minha empresa fechou por causa disso. A minha loja faliu por causa que eu não podia abrir. Não, você foi pro digital? Você foi lá, colocou as suas roupas na internet e começou a vender? Porque tem gente que virou uma opção. Elas desistiram do negócio físico porque elas começaram a ganhar dinheiro na internet. Eu sou tímida, eu não sei me relacionar. Então, vai investir no seu autoconhecimento, vai tirar suas travas emocionais e mentais para que você consiga realmente fazer a sua vida acontecer. Tudo é um fator de decisão, é você querer. Você precisa entender isso. E ao entender isso, a sua dor durante essa jornada ela vai ser mais leve. Você vai aprender a focar na solução dos problemas e não mais ficar preso dentro do problema. Eu não tenho dinheiro. Pelo fato de você não ter dinheiro, é exatamente isso que você tem que buscar uma alternativa, porque senão você vai continuar sem dinheiro a vida inteira. Eu não tenho condição hoje de, né, sair para jantar com meus filhos, com a minha família. E aí? O que você está fazendo para mudar isso daí? Você vai ficar com raiva do mundo, ficar com raiva de Deus, ficar com raiva do governo, da pandemia, do Covid? Até quando? Hoje é o Covid, amanhã é o quê? Eu até trouxe essa live, essa semana, Destrava a Mente. Eu até falei na live de manhã exatamente isso. Que o brasileiro tem o costume de dizer assim, né? No Brasil só funciona depois do carnaval. E aí, ele chega no dia 31 de dezembro, ele faz todo aqueles planejamentos, né? Não, esse ano a minha vida vai acontecer, esse ano eu vou fazer, vai acontecer, vou emagrecer, vou trocar de emprego, vou comprar um carro, vou comprar minha casa própria. Só que aí o ano passa... Aí você passa o ano inteiro se lamentando, reclamando, julgando, você não trabalha a gratidão, você não eleva a sua espiritualidade, você não se desenvolve como pessoa. E aí você quer que as coisas caiam de bandeja no seu colo. E aí o que acontece? Você começa a arrumar culpados. Só que toda vez que... Olha só, gente, anota essa, tá? Toda vez que você faz planejamento, tá? E você não cumpre. Eu vou emagrecer. E aí você não faz nada para emagrecer, então você não emagrece. Só que aí que comando que você está mandando para a tua mente? Que você é um fracassado, que você é incapaz e que você não vai conseguir. Qual comando que você quer mandar para sua mente? Se você fica reforçando, aí você quer algo, você não conquista, só que aí você parar para pensar, que informação que você manda para a tua mente? Se você entende, olha, escuta o que eu estou falando para vocês. Entenda que tudo tem que acontecer primeiro aqui dentro. Se aqui você acreditar que você é capaz, que você merece, que você vai conquistar aquilo, se você colocar isso aqui, isso se torna real na sua vida.
Nossa, André, basta eu querer que se torna real? É mais ou menos assim. Não é você querer ir para a Lua e nem morar em outro planeta. Que você pode até ir, mas na hora que você não estiver mais nesse mundo, você pode ir lá para visitar esses outros planetas, esses outros lugares. Mas aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que é real, aquilo que é possível na vida do ser humano, a sua evolução, ela só depende de você. E uma outra crença, gente, que eu lembrei que eu queria falar para vocês, e isso aí é também uma crença, e essas crenças a gente passa para os nossos filhos. Por isso, se você está tendo acesso a essa informação, se você pode usar isso, buscar esses recursos para tirar essas crenças de você, olha, invista. É isso que eu falo assim, às vezes a gente fala assim, eu não tenho dinheiro, né? Mas o dinheiro a gente faz acontecer quando a gente quer algo, tá? Que vai transformar a nossa vida. Então, o que acontece? Eu sempre tive dificuldade de fazer uma oração, tá? Eu tinha vergonha de fazer uma oração pedindo qualquer coisa para Deus que tivesse relacionado a questões materiais. Só que eu descobri, durante essa jornada, que isso era uma crença limitante. E esses dias eu fui falar pro meu filho assim, faz uma oração para dar certo tal coisa. Ai, mãe, eu não posso pedir isso para Deus. Eu não vou pedir dinheiro para Deus. Olha só, eu não sabia disso, o mesmo pensamento. Eu nunca falei isso pro meu filho, mas a gente transmite essas crenças de alguma forma. Eu nunca falei pro meu filho que eu era assim. E agora, semana passada, gente, eu falei pra ele, né, a gente tava aí com um projeto em andamento, eu falei, filho, né, que eu falo com ele todos os dias, ele mora na Alemanha, mas a gente se fala todos os dias, eu falei, faz uma oração aí pra dar certo. Ele falou, não, mãe, eu não vou pedir pra Deus algo sobre dinheiro. Eu falei, meu filho, você não vai pedir dinheiro, você vai pedir pra prosperar, pra dar certo. Não, mãe, mas é como se eu estivesse pedindo dinheiro pra Deus, eu não tenho essa coragem. E eu sempre fui assim, essa frase eu falava, eu não tenho coragem de pedir dinheiro a Deus. E aí eu não tinha coragem de pedir a Deus, a minha vida não caminhava. Só que se você for lá na Bíblia e fazer uma análise, um estudo da parábola dos 3 talentos, você vai entender que Deus quer que você prospere, sim. Deus quer que você cresça, Deus te deu isso, Ele te deu potenciais. E hoje você entender, né, o que a Andréia enfiou na cabeça, como que eu consegui ressignificando essas minhas crenças sobre o dinheiro. Que o dinheiro vai me possibilitar a transformar muito mais vidas. Não sei se alguns aqui já me conhecem, meus alunos, mas, por exemplo, hoje eu sou voluntária em 3 projetos sociais. Eu sou protetora independente de animais. Então, eu consegui o quê? Eu dei um sentido para o dinheiro. Eu dei um propósito para o dinheiro. Por que o dinheiro na minha vida vai ser bom? Por que eu preciso ganhar dinheiro? Porque ganhando mais dinheiro, eu consigo transformar mais vidas. Eu consigo ajudar nos projetos sociais do qual eu faço parte. Posso contribuir financeiramente. E isso vai impactar também muitas outras vidas, tá? E um deles é no combate ao suicídio. Então tantas formas que se eu tiver dinheiro, isso vai beneficiar tantas pessoas. Olha só, você viu que o sentido que eu dei para o dinheiro é outro? O problema, olha aqui, gente, eu vou ler aqui o comentário da Lina. O problema é que normalmente a gente se deixa levar pelas pessoas que estão no nosso lado. Exatamente, né? O que eu falei? A gente tem que observar que são os nossos sabotadores. Muitas vezes a gente não tem percepção disso. Às vezes a gente não tem percepção disso, mas às vezes também a gente é cômodo, né? Porque a gente acaba depois responsabilizando essas pessoas por conta disso. Mas deixa eu terminar de ler a perguntinha dela. O problema é que normalmente a gente se deixa levar pelas pessoas que estão ao nosso lado. Se tivermos pessoas otimistas, crescemos, mas normalmente estamos cercados de gente negativa. Lina, agora eu vou te falar o seguinte. Você pode crescer, tanto você convivendo com pessoas negativas, como com pessoas positivas. Mas como assim, Andréia? Tem 2 situações, né? Ou você pode se afastar dessas pessoas, porque a questão aqui não é a pessoa, é você. O que você pode fazer para mudar o jogo? O que você pode fazer para que essas pessoas não consigam mais te contaminar, te influenciar? Não é olhar, você mudar essas pessoas, você vai mudar. Mas a partir do momento que você mudar o seu comportamento em relação ao que você está vivendo. Não são as pessoas. É isso que eu quero que vocês entendam. Não é as pessoas. Então, assim, as pessoas que nos rodeiam, se são colegas de trabalho, o que eu posso fazer? Gente, aquelas pessoas estão me consumindo. Eu posso tentar mudar de função, de cargo. O que eu posso fazer? Nada deu certo, então eu posso pedir as contas e fazer uma outra coisa da minha vida.
que vão me possibilitar, olha o que eu tô falando pra você, que vai me possibilitar de repente conseguir aquilo que eu quero. Porque se eu continuar ali, aquelas pessoas vão sugar minha energia, vão me deixar para baixo e eu não vou produzir em relação ao meu objetivo. Você entende por que agora eu falo que você tem que ter clareza sobre você e sobre o seu objetivo? Porque quando você tem um objetivo concreto na sua cabeça, você tem aquilo muito claro e aí você consegue saber o que você tem que fazer para que você atinja o seu objetivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo muito claro de onde eu quero chegar. As minhas ações hoje, eu vou dormir pensando nas minhas ações, eu acordo executando essas ações. Tudo que eu faço está direcionado hoje ao meu objetivo, porque isso é muito claro na minha cabeça. Conviver com pessoas negativas, para baixo, todo mundo convive, ou seja, dentro da própria família, dentro de casa. Graças a Deus aqui é só eu e meu esposo e 33 gatos, então eu não tenho essa influência negativa. Mas eu já tive, tem pessoas na minha família que são altamente tóxicas e negativas. Mas o que eu me afasto dessas pessoas? Eu deixo de falar com essas pessoas? Não, mas eu consigo, numa conversa, mudar o ritmo da conversa, mudar o assunto. Olha, a pessoa vem com uma coisa negativa e você, olha, você viu, deixa eu te falar sobre aquilo. A gente vai fazendo transformações em nós que a gente consegue modificar até o ambiente que a gente está inserido. Então é a gente olhar o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, quais são ações que eu posso fazer para que isso se torne realidade, tá? Sempre, sempre, se você enfiar isso na sua cabeça, sempre tudo depende de você, é você com você mesmo. Pode chegar um determinado momento que você vai falar assim, não, então basta, eu vou morar sozinha, porque você precisa caminhar. Aí por isso que eu falei que lembra das dores da transformação? Lembra que eu falei que você tem que estar decidido e tem que estar disposto a passar pelas dores da transformação. São exatamente isso. Eu dei o exemplo do emagrecimento, um grupo de pessoas. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu demorei me colocar como coach, tá? Eu fiz formação, eu fiz um curso, 2, 3 cursos, eu me senti insegura, eu não conseguia atuar. Então, o que eu fazia na época? As pessoas entravam em contato comigo, eu falava assim, eu não tenho horário, só daqui 3 meses. Porque na minha cabeça eu achava que em 3 meses eu ia estar preparada. Só que chegou uma época que esses 3 meses eles chegaram e a pessoa entrava em contato novamente. Andréia, você já tem horário? Aí eu falava, meu Deus do céu, eu vou mentir de novo. E aí eu passando, gente, vocês sabem aqui, eu já falei isso publicamente, abertamente, que eu cheguei a passar fome. E eu passava fome, e eu cheguei a passar fome, fiquei 2 dias sem comer, tá? Mas eu não tinha a coragem de ir para ação. Vocês conseguem entender isso? Como que eu me sentia? Uma pessoa que tem faculdade, já tinha investido mais de 50 mil em cursos de formação na área de desenvolvimento humano. Uma pessoa que estava tendo uma overdose de conhecimento, tá? Tinha um sonho muito grande, mas eu não conseguia agir. E sempre tinha um culpado, sempre tinha um porquê, sempre tinha alguma coisa. E aí quando eu resolvi retirar tudo isso da minha frente, há 1 ano atrás, tá? Eu consegui aí mudar a minha vida da água para o vinho. E só dependia de quem? Da Andréia. Dependia de mais ninguém. Teve uma pergunta que a minha mãe me fez, que veio aquela... um dia ela falou assim, Andréia, o que você vai fazer, né? Tava nessa situação, luz cortada, água cortada, sem ter o que comer, 33 gatos dentro de casa, loucos de fome, miava, arranhava a porta. Minha mãe falou, Andréia, e eu, mas eu vou ver. Minha mãe, Andréia, o que você vai fazer? Ela teve que falar alto, assim, pelo telefone, sabe? Quando ela falou assim, Andréia, eu tô perguntando você, não é ninguém, o que você vai fazer? A minha mãe fez essa pergunta. Quando ela me fez essa pergunta, eu senti raiva. Naquele momento eu senti raiva. Eu sempre conto para meus alunos esse momento da raiva. E eu falei, não, chega, basta. Deus não me trouxe aqui, Deus não me deu tudo isso, esse conhecimento, essa possibilidade de todo esse conhecimento para que eu não faça nada, fique arrumando culpados. Justificativa. Justificativa atrás de justificativa que me levaram até nessa situação caótica. Então, é o que você pode fazer. As mudanças em nós. As minhas mudanças, as transformações que eu fiz em mim, Andréia, eu consegui que o meu esposo me acompanhasse. Sem eu dizer para ele que ele queria, que era isso ou aquilo que ele tinha que fazer. Porque a gente também não determina a vida de ninguém, não. A gente não consegue determinar a nossa... Aí a gente quer decidir pelo outro o que é bom, o que faz sentido na vida do outro.
Olha que absurdo. Isso é exatamente para você fugir da sua responsabilidade em relação à sua própria vida. Aí você começa o quê? Falar para as pessoas o que faz sentido para a vida delas, se você não sabe nem da sua vida. Então é você olhar para você. Entenda isso, gente, o que eu tô falando aqui para vocês não tirei, tá, do nada, da minha cabeça, só porque aconteceu comigo assim. Não, isso aqui são mais de 5 anos de estudo dentro do desenvolvimento humano. Eu passei por isso, eu fiz um monte de estudo de casos, de pessoas, tá? Que a gente estuda, o coach hoje ele é cientificamente comprovado, tá? E todos os meus alunos sabem que dentro das minhas aulas eu trago todos os artigos científicos que embasam tudo isso que eu tô falando, tá? Então lá dentro do meu curso eu tô falando sobre as crenças, eu tô falando sobre sabotadores, sobre a procrastinação, eu trago estudos, eu trago o quê? Estudos científicos que comprovam, e hoje eu estou estudando a neurociência, que é realmente para mim fechar tudo isso que tem aqui dentro da minha cabeça, que eu estou validando tudo que a gente fala, tudo que a gente ensina, e aí a neurociência vem e comprova as transformações que ocorrem aqui na nossa química, no nosso corpo. A gente entender que a gente consegue manipular as nossas emoções, que você consegue fazer as transformações do seu corpo, você gerar as emoções que você precisa, você consegue gerar a produção das químicas que são necessárias para o seu organismo funcionar de uma forma plena, para você sentir felicidade. A gente aprende tudo, mas é tudo aqui, ó. Tudo está aqui dentro. E é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês terem esse conhecimento, essa abordagem. Eu até falei aqui de manhã o seguinte: o que acontece com a maioria das pessoas? Elas se importam com o que os outros vão falar. Então, são aquelas pessoas que vão lá e tiram fotos, né, e botam fotos na internet, feliz da vida, que estão ali, que estão aqui, né, aquelas fotos. Mas e do outro lado da câmera, né? E lá naquelas fotos, como que é a realidade? Só que é pior, né? A pessoa tá na vida dela caótica, tá vivendo uma vida, desculpe o termo aqui, mas uma vida, né, ferrada, lascada, na pura escassez, tá? É uma vida medíocre mesmo. Só que ela, socialmente, ela se mostra uma pessoa boa, né? Uma pessoa que de repente de status, que vive feliz, alegre, que a vida dela tá E aí o outro ainda vai, e aí quer dizer, ela finge que tem uma vida desse jeito. Aí o outro vai lá e acessa o perfil daquela pessoa e ainda tem inveja da vida que aquela pessoa leva. Ou seja, o cara tem uma vida que não tem nada a ver com o que ele postou e o outro ainda inveja aquilo. Porque o olhar das pessoas, elas estão sobre o outro. E o outro, às vezes, ele não consegue progredir porque as ações dele não é focada nele. Ele está 100% focado no que o outro vai pensar dele, o que o outro vai achar dele. Eu conheço pessoas, até clientes meus que passaram pelo coach, que a realização de vida são coisas que ela não faz por vergonha, porque tem uma posição social, tá? E porque aquela posição social, aquele grupo de relacionamento, né, de mulheres poderosas, né, aquele relacionamento da nata da sociedade ali, e como que ela, fazendo parte daquele grupo, de repente vai fazer tal coisa, né, que não condiz com aquele padrão de vida, mas é a realização daquela pessoa, e aí ela deixa de viver isso em função do que os outros vão achar. Ontem à noite, eu ainda conversando com meu esposo, eu falei isso, eu falei, gente, é uma coisa que, graças a Deus, que eu nunca tive na minha vida, são duas coisas, e é a postura nossa que conquista isso, né? Uma, que eu nunca me importei com que os outros fossem falar de mim. As duas únicas pessoas que eu sempre me importei, não é que nem quer falar, eram os meus filhos. Eu sempre quis esse valor, tipo assim, eu quero que os meus filhos tenham o orgulho de dizer quem era a mãe deles. Mesmo passando pela depressão, por tudo que eu passei, eu sempre tive uma conduta muito correta, porque a minha maior preocupação não era o que os outros vão achar de mim, não me interessa, mas em relação aos olhos dos meus filhos, eu tinha uma preocupação. Mas é exatamente aquela pergunta que eu fiz para vocês: o que os seus filhos vão contar para os seus netos? E o que os seus netos vão contar para os bisnetos deles sobre você? E eu falo, gente, hoje, se Deus me levasse hoje, eu já tenho um legado. Eu já estaria deixando um legado nesse mundo, né? Então, assim, hoje eu tenho alunos no Brasil todo, eu tenho alunos em 5 países. Então, assim, são vidas transformadas, e eu sei que o que essas pessoas aprenderam comigo, elas estão multiplicando. Nós somos multiplicadores eu falo, nós somos agentes transformadores de vida. Nós somos multiplicadores do bem.
Então é isso que faz sentido para sua vida. Então hoje eu ouvi dos meus filhos que têm orgulho de mim. Nossa, mãe, você é uma mãe maravilhosa, eu tenho orgulho, eu sou muito agradecida a Deus por ter uma mãe como você. Não é que isso não me coloca no estado de vaidade, me coloca no estado de falar assim, nossa, eu passei pelo que eu passei, mas eu consegui ter uma representatividade boa para os meus filhos. Meus filhos nunca me viram uma fracassada, embora eu tenha me colocado naquele papel de fracassada por muito tempo. Exatamente, Sheila, isso nos renova muito. Tanto é que a minha busca, quando eu fui me encontrando, sabe, quando eu saí daquele processo de depressão, e eu fui me encontrando na minha jornada através do meu estudo dentro da inteligência emocional, dentro do desenvolvimento humano, o que eu fiz? Eu entrei no primeiro projeto de ação social, eu virei voluntária. Daqui a pouco eu falo três projetos, mas são mais, tá, gente? Acabei de lembrar de mais um que nós entramos o ano passado. Então, assim, aí a gente começou, aí a gente entrou dentro de um segundo que ajuda crianças, é um trabalho muito lindo que tem na minha cidade, que ajuda crianças num bairro bem carente, e a maioria dessas crianças são filhos de presidiários. Então, assim, é um resgate muito grande com essas crianças, ou seja, o que elas estão aprendendo ali, longe do exemplo com o pai que está lá na cadeia, o que elas recebem dentro desse projeto, tenho certeza que, né, a gente não pode garantir, mas elas têm tudo para que elas saiam dali outras pessoas. E aí a gente participa de um outro projeto que esse ano faz 20 anos, mas nós não estamos nele há 20 anos, nós estamos nele há 2 ou 3 anos, que é o de combate ao suicídio. A gente presta auxílio emocional para as pessoas. Está vendo? Antes eu tinha crenças limitantes sobre dinheiro e agora eu dou sentido. Por que eu quero ganhar dinheiro? Por que eu trabalho? Né? Então, assim, outra coisa que eu fiz eu quero transformar 50 vidas esse ano. Então, eu quero 50 novos alunos. Então, eu comecei a dar significado para o meu dinheiro. Então, eu sei que se eu quero uma renda X, eu vou ter que ter tantos alunos. E aí eu vou estar conquistando. E esse dinheiro, por que André quer esse dinheiro? Qual é o propósito desse dinheiro? Eu tenho esse sentido. Tem gente que quer viajar, tem gente que quer comprar uma casona. Todo mundo quer isso, né? Mas quando você realmente dá um sentido, um propósito, um valor real pelo qual você quer aquele dinheiro, quantas vidas mais eu posso transformar? Quantas vidas mais eu posso ajudar, né? Por exemplo, nessa época da pandemia, só se falou do número de pessoas que morreram pelo Covid. Se você for fazer o estudo, é que eu não tenho os dados aqui, mas eram quase 800 e poucos mil pessoas se suicidaram durante esse mesmo período. O número de suicídios em decorrência aí dessa pandemia e tal, foi quase mesmo o número das pessoas que morreram por Covid. Do ano passado, tá, gente? Esses dados que eu tenho. Isso não se fala. Você não vê falar que houve tantas pessoas se suicidando no país por conta disso. Mas a gente que trabalha com isso, que desenvolve um trabalho em relação a isso, a gente tem essa consciência. Por isso que eu trago muito essa abordagem para vocês, de trazerem sentido para a vida de vocês. Porque a gente conhece todo o trajeto que leva a pessoa ao suicídio, né? Exatamente quando a pessoa não tem, a vida dela passa a não ter sentido. Então, quando você encontra o seu propósito de vida, você dá um sentido para a sua vida. E aí, gente, pode vir o que for pela frente, você se sustenta, porque você tem clareza sobre você, sobre o seu propósito, o que você está buscando, por que você está aqui, por que Deus te mandou para cá. Você reconhece aí os seus potenciais, aquilo que Deus te deu de bom, tá? É aquilo, vamos falar assim, os seus dons, as suas habilidades, as suas competências que Deus permitiu que você tivesse, para você fazer algo com aquilo. Não é para você ficar deitado no sofá sexta, sábado, domingo, a semana inteira, vendo televisão.